Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um texto bíblico para a reflexão. Encontramos no livro do profeta Daniel, no capítulo 12, o versículo 13. Assim está escrito: Tu, porém, vai até ao fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Esse é o texto em que vamos refletir, falando sobre a ordem divina é: tu, porém, vai até o fim. Nós encontramos aqui na vida de Daniel, que começou muito jovem, ainda um adolescente, e certamente quando criança, orientado e instruído por seus pais a servir e glorificar o nome do Senhor, quando por ocasião da sua adolescência, ele foi levado cativo para a Babilônia e passou lá praticamente toda a sua vida. Mas deixou registrado em todos os impérios que por ali passaram, o babilônico, o medo-persa, a Grécia e todos eles, ele então, neste período dos impérios babilônico e medo-persa, ele mostrou-se fiel, comprometido com a vontade de Deus, porque havia assegurado no seu coração não se contaminar, e ele não se contaminou com nada, nem com a comida, nem com a bebida, nem com as pessoas, nem com as vantagens, nem com a posição. Ele manteve-se fiel ao Senhor, e ao chegar ao final, recebeu ainda a palavra dizendo: tu, porém, vai até o fim. O segredo não está somente em começar a caminhada com Deus, mas o segredo está também em continuar esta caminhada e chegar até ao final. É bem verdade que a caminhada com Deus, no princípio, é algo que parece ser uma aventura, uma descoberta, algo novo que está acontecendo na nossa vida. E tudo aquilo para nós é uma admiração, é uma alegria, é um prazer, é uma satisfação em ver claramente o agir de Deus sobre a nossa vida. Então, quando nós caminhamos em direção à presença de Deus, nós estamos fundamentados no que diz a sua palavra, e as suas promessas é que nos mantém em atividade diante da presença do Senhor, encorajados e animados a prosseguir e não parar e nem recuar, porque a palavra de Deus diz: se recuar, o Senhor diz, a minha alma não tem prazer nele. Então o Senhor não tem alegria naqueles que param ou recuam, mas naqueles que prosseguem, naqueles que continuam, naqueles que vão até o fim. É bem verdade que quando estamos na caminhada com Deus, no meio do caminho, nós vamos encontrar dificuldades, nós vamos encontrar obstáculos, embaraços, promessas e tantas coisas que procuram nos tirar do propósito de ser fiel e leal ao Senhor em todo o tempo. As ofertas que se fazem, as propostas que se colocam diante das pessoas. Então isso funciona como que um obstáculo em meio ao caminho que fomos ordenados pelo Senhor a caminhar. E alguns têm se deixado levar por esse estado de coisas e têm cedido diante das situações que se apresentam. Mas a orientação é: tu, porém, vai até o fim. Então nós precisamos continuar caminhando. Se no começo a caminhada era de alegria, de contentamento, de descoberta, a semelhança de uma aventura, tudo que se apresentava era novo para nós, no meio da caminhada, nós não podemos diminuir o ritmo e nem a intenção. Nós devemos continuar caminhando com a mesma alegria, com o mesmo desejo,
com a mesma satisfação, com a mesma disposição de ir em direção ao fim e chegar ao fim que foi estabelecido para cada um de nós. Então, há muitas coisas que procuram nos deter no caminho. E a palavra de Deus é certa, é segura, para não andar no conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, não permitir que o pecado nos assedie de perto, mas procurar sempre entender que estas coisas, elas vêm para nos deter, para nos fazer parar, desanimar e olhar para trás em meio à caminhada que estamos fazendo. Mas nós precisamos abrir mão de tudo isto e focalizar o nosso coração e entendimento unicamente no que diz a palavra de Deus para nós. E o que a palavra de Deus diz é: tu, porém, vai até o fim. A mesma palavra que foi dita a Daniel, já nos fins dos seus dias, é dito a cada um de nós também, que nós precisamos ir até o fim. Aquele que perseverar até o fim, o Senhor Jesus disse, esse será salvo. Lá no Apocalipse está escrito, ser fiel até a morte, quer dizer, até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, o importante não é somente começar na caminhada, mas prosseguir nela, em meio às situações que se apresentam e continuar até chegar ao final desta caminhada. Porque é o que a palavra de Deus diz, tu, porém, vai até o fim. Não desista, não pare, não olhe para os lados, não volte atrás, siga adiante, siga até o fim. Então, esta razão de sermos estimulados a ir até o fim é em virtude do que está à nossa volta. As coisas que procuram nos alcançar, nos atingir, nos persuadir, nos comover, a que deixemos o propósito diante de Deus e a sua orientação para a nossa vida e sigamos por uma outra direção. Se isto fizermos, nós perderemos a grande bênção e oportunidade de chegar ao fim e repousar e desfrutar as bênçãos de Deus que estariam reservados para a nossa vida. Mas se sairmos do caminho, em meio às ofertas que se nos fizerem, nós então estamos desistindo de ir até o fim. E isto é muito perigoso. É preciso que tenhamos o devido cuidado, à luz do que vemos na palavra de Deus, para não deixar-se levar nem intimidar por qualquer que seja a situação que se apresente. Então, lembrando sempre, não podemos parar e não podemos recuar. Nós só temos um sentido, é para frente. E a maneira de agir é continuar caminhando para a frente, em direção ao fim, em direção ao alvo, ao propósito, ao objetivo. Como Paulo disse, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. E para fazer isto, ele disse que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para adiante, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui a Daniel foi prometido, tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Então, a vitória está em chegar ao fim, não em começar e ir até a metade da caminhada, mas começar e ir até o fim. Então, a vitória está em chegar ao final. É o que diz aqui. Repousarás, está no futuro. Quer dizer, está para o fim. Das promessas de Deus, existem promessas para começarmos
para continuarmos e promessa quando chegarmos ao final. Esta é uma delas. As promessas se cumprirão no final da nossa caminhada. Um exemplo claro disto nós encontramos na vida do apóstolo Paulo. Ele que foi alcançado por Jesus na estrada de Damasco, foi transformado, foi escolhido e separado pelo Senhor para levar o seu nome diante de perigos, de ameaças de morte, de prisões, de sofrimento, de incompreensões, de tantas coisas. Quantos embaraços se colocaram diante de Paulo. Mas em nenhum deles ele se deixou intimidar, porque ele tinha de Deus uma promessa que ele deveria ir até o fim. Ele deveria seguir adiante. Portanto, não poderia parar em meio àquela caminhada, mas deveria seguir até chegar ao final. Então, nós, quando olhamos a palavra de Deus, nós vamos encontrar em várias situações que eles sofreram diante do Senhor, mas não se intimidaram com nada daquilo que lhes aconteceu. Por quê? Porque eles tinham um alvo, eles tinham um objetivo. E quando Paulo chegou ao final, ele testemunhou e disse: combati o bom combate. A vida com Deus é um combate. Acabei a carreira, quer dizer, terminei, comecei e terminei, cheguei ao fim. Desde agora, a coroa da justiça me está reservada pelo justo juiz, que me dará naquele dia, não somente a mim, mas a tantos quantos amarem a sua vinda. Então, prosseguir para o alvo é ir adiante, é chegar ao final, é não parar em meio à caminhada, é não desistir, é não voltar atrás, mas é continuar. Está difícil, há momento em que as coisas se apertam para quem está em fidelidade servindo ao Senhor. Sim, há estes momentos, mas a garantia da presença de Deus em todo o momento da nossa vida para nos fortalecer, encorajar e ajudar a seguir adiante, nos motiva a ir até o fim. Portanto, eu e você não devemos nos deixar levar por nada desta vida que nos tire desta caminhada que nos foi proposta pelo Senhor e que devemos caminhar ela com paciência, com esperança, com alegria, com fé, com gratidão, em saber que Deus aparelhou um caminho para cada um de nós e Ele espera, como disse a Daniel: tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Sigamos, porém, adiante até o fim. Enquanto este fim não chegar, nós não temos o dever de parar. Nós precisamos seguir, ir adiante, conquistando, vencendo, triunfando e nos amadurecendo cada dia mais no conhecimento de Deus, para nos dar sustentação e fortalecimento ao enfrentar as situações pelo caminho, mas não desviar o nosso olhar do lugar aonde devemos chegar, na presença de Deus. Tu, porém, vai até o fim, é a ordem divina para mim, para você, para cada um de nós. Então, que olhemos a este momento. Se alguma coisa está dominando o nosso coração, está nos tirando da caminhada, está nos arrastando para um lado ou outro, abramos mão disso tudo e nos comprometamos em manter-nos na caminhada que nos foi estabelecida pelo Senhor, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, e seguir a passos firmes e seguros até o fim. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim de dias. Pense, reflita e analise
Como está a sua caminhada com Deus? Você permanece no caminho ou você foi atraído por tantas coisas que se apresentou? Ainda há tempo de retornar, reconsiderar diante de Deus e entrar pelo caminho que ele estabeleceu. E como disse a Daniel, diz a mim e a você: tu, porém, vai até o fim. Sigamos adiante até o fim, para a glória de Deus. Que Deus continue a dar-nos a sua graça, alegria, prazer, satisfação de seguir adiante por este caminho, sem nos desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Querendo Deus, amanhã retornaremos.